Beleza, pessoal. Seguindo então nós vimos que quando nós temos uma esfera neutra presa, suspensa a um fio, essa esfera ela vai sofrer atração se eu aproximar um bastão carregado positivamente, e ela vai sofrer a mesma atração se eu aproximar um bastão carregado negativamente. Então, para um corpo neutro, eu vou conseguir ter aqui sempre o princípio da atração. Ah, mas como que eu posso fazer essa esfera aqui? Ah, sei lá, você pega uma bolinha de isopor, pega o papel alumínio e enrola essa bolinha de isopor, você vai ter uma esfera metálica. Ah, mas se eu eletrizar essa esfera, tem como? Tem, a gente vai descobrir o sinal da carga do bastão. Quando nós temos aqui a esfera carregada, você eletrizar de acordo com aquela série triboelétrica, né, aquela tabela que nós vimos na aula anterior, você consegue eletrizar essa esfera. Se você eletrizar essa esfera agora, se você conhecer o sinal da carga da esfera e você eletrizou ela com carga positiva, então você sabe o seguinte, ó, agora você sabe que você eletrizou a esfera e a esfera está com carga positiva. Quando você aproxima um bastão da carga que você quer descobrir o sinal dela, e essa esfera ela sofre repulsão, ela vai aumentar a distância dela entre ela e o bastão, você sabe, você conclui, pelo princípio da atração e repulsão, que o bastão tem a carga de mesmo sinal da esfera. Então, aí a gente determina o sinal da carga desse bastão. Ah, Rodrigo, e se eu tiver aqui a mesma esfera carregada positivamente, que eu eletrizei ela, aproximo o bastão, e a esfera aproxima do bastão. Bom, se a esfera aproximar do bastão, a gente sabe pelo princípio da atração e repulsão que cargas de sinais opostos se atraem, a gente conclui que o sinal da carga do bastão é negativo. Então, se eu tiver uma esfera positiva aproximar um corpo, a esfera afastar, o sinal da carga do corpo é o mesmo da esfera. Se eu aproximar o corpo à esfera e a esfera aproximar do corpo, não ser repelida, a gente conclui que o sinal da carga do corpo é oposto ao da esfera. Dúvidas? Difícil? Não. Muito bom. Beleza? A gente pode fazer um experimento usando um pêndulo eletrostático, ou a gente pode fazer também usando um eletroscópio de folha. Como que é um eletroscópio de folha? Eu coloquei aqui um esquema, para vocês verem como é feito esse eletroscópio. No curso, eu cheguei a fazer um eletroscópio desse tipo aqui. Esse eletroscópio ele tem uma esfera metálica. Aqui, conectada essa esfera, passando por esse corpo aqui, por esse furo, esse cara aqui é isolante. A gente tem uma haste condutora, pode ser um arame, e aqui embaixo a gente coloca lâminas. Pode ser que pedaços de papel alumínio. Eu coloco aqui 2 lâminas. Por que que eu vou fazer isso? Eu posso usar esse método aqui para verificar a carga de um corpo, o sinal da carga de um corpo. Ah, mas como que eu vou verificar o sinal da carga de um corpo usando eletroscópio de folhas? A gente vai analisar dessa forma aqui, ó. Suponhamos que nós temos aqui um eletroscópio de folhas neutro, ou seja, para cada próton nós temos um elétron. O que que vai acontecer aqui? Quando eu aproximar um corpo de carga positiva a esse eletroscópio, as cargas negativas que estavam aqui embaixo, nas folhas, elas irão ser atraídas, ou seja, elas vão subir por essa haste condutora e vão se acumular aqui em cima. E o que que isso acontece como consequência? Como consequência, nas folhas, nós vamos ter cargas de mesmo sinal.
Como cargas de mesmo sinal, eu sei que elas se repelem, essa folha aqui, ela vai sofrer uma abertura de um ângulo θ. Elas vão sofrer uma abertura. Ah, mas essas folhas estavam juntinhas? Sim. Tem aqui as folhas juntinhas. Quando eu aproximei o cara com carga positiva, essas folhas se afastaram. Isso aqui a gente consegue ver. Daí eu consigo determinar também a carga de um corpo desconhecido. O sinal da carga de um corpo desconhecido. Como? É só eu eletrizar esse eletroscópio com um sinal de carga que eu conheço. Como que a gente pode fazer isso? Usando o processo de eletrização por atrito. Posso usar aqui um material que eu vou conhecer a carga dele e eu vou aproximar um corpo de carga desconhecida desse eletroscópio. Quando eu aproximo, eu vou perceber o seguinte, ó. Vou passar aqui para vocês verem. Eu eletrizei aqui o corpo, eu sei que ele está carregado positivamente, nessa minha situação. Daí eu vou aproximar um bastão. Quando eu aproximo o bastão, o que vai acontecer? Opa, deu uma piscada aqui, vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Sim? Beleza. O que vai acontecer com esse bastão? Na verdade, o que vai acontecer com essas cargas, né? Elas irão se acumular nas folhas, e aqui a gente tem o mesmo princípio da tração e repulsão. Como as cargas se acumulam nas folhas, elas vão se afastar. Você vai perceber, você vai observar um afastamento dessas folhas. Esse cara aqui vai vir para cá, e esse cara aqui vai vir para cá. Ó. Por quê? Devido ao acúmulo de cargas de mesmo sinal aqui embaixo. Então, você percebe um distanciamento entre essas lâminas. Ah, Rodrigo, então a gente pode concluir que esse bastão tem carga positiva? Sim. Se ocorreu aqui o distanciamento das lâminas, a gente observa que o bastão tem o mesmo sinal do eletroscópio de folhas. Como a gente conhece o sinal que é positivo, o bastão tem carga positiva. Ah, mas então se o eletroscópio for de carga positiva, eu aproximar um bastão negativo, o que vai acontecer? Se eu aproximar um bastão de carga negativa, vai ocorrer o seguinte, ó. Vai ocorrer o seguinte. As cargas irão se acumular todas aqui em cima, porque essa região de atração aqui é bem mais interessante para elas. A distância entre essas folhas que eu tinha inicialmente, aqui a gente tem uma distância inicial d0, essa distância vai se reduzir. Ou seja, aqui, ao invés de as folhas se afastarem, elas irão se aproximar. Então, quando eu aproximo um corpo do eletroscópio de folhas e eu percebo que as folhas, ao invés de afastarem, elas tiveram uma aproximação, a gente pode concluir que o corpo que eu aproximei tem carga de sinal oposto. Então, nesse caso aqui, como o eletroscópio tem carga positiva, o bastão vai ter carga negativa. Então, aí a gente consegue também descobrir o sinal da carga de um corpo desconhecido usando o eletroscópio de folhas. Dúvidas? Difícil, pessoal? Não, tranquilo. Beleza. Seguindo, então, vamos começar aí com a força elétrica, né? O que é a força elétrica? Como eu disse que nós temos aí duas cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, e cargas de sinais opostos elas vão se atrair, isso acontece decorrente de uma força entre elas. E essa força a gente chama de força elétrica. Como que a gente pode definir aqui a força elétrica? Experimentalmente, verificou-se
que a força elétrica ela vai depender de alguns fatores. O que ela vai depender? Ó, primeiro ponto importante. A força elétrica atua na direção da reta que une as duas cargas pontiformes. Ou seja, aqui, deixa eu tentar pegar minha canetinha aqui, eu vou considerar duas cargas pontiformes, fazer aqui em cima, ó, uma carga aqui e a outra aqui. Eu tenho a reta pontilhada que une essas cargas. E supondo que essas cargas têm mesmo sinal, ou seja, essa aqui positiva e essa carga aqui também positiva, quando eu aproximar esses caras, vai ocorrer uma repulsão. Ou seja, vai surgir aqui entre elas uma força repulsiva e a força vai estar na direção da linha ou da reta que une esses corpos. Ou seja, a força está nessa direção aqui. Ó. Aqui a gente tem uma força repulsiva. Esse esquema que eu fiz aqui em cima, é uma representação dessa frase aqui. Ó. A força elétrica atua na direção da reta que une as cargas pontiformes. Ou seja, você sempre vai ligar as duas cargas em pontilhados, você vai fazer uma reta, e a força vai estar em cima dessa reta. É sempre assim? Sim, sempre assim. Lembrando que força, pessoal, é uma grandeza vetorial. Carga é grandeza escalar, mais força é grandeza vetorial. Segundo ponto importante aí, a gente tem que observar. Quando as duas cargas têm mesmo sinal, a força é repulsiva. E quando as cargas têm sinais opostos, a força é atrativa. Aqui a força está escrito errado. A força é atrativa. Isso aqui a gente já está acostumado a ver essa frasezinha aqui. Nós vimos em situações anteriores que quando a gente tem cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. E quando nós temos cargas de sinais opostos, elas vão se atrair. Ou seja, se eu tenho cargas de mesmo sinal, a força está apontando para fora dessas cargas. Igual aqui em cima, eu tenho uma força F1 aqui, e a mesma força F1 aqui. Essa força é uma força que aponta para fora. Ah, mas e se essas cargas fossem de sinais opostos? Opa, apareceu um negócio ali. Se essas cargas fossem de sinais opostos, a força estaria nesse sentido aqui, ó. Se essas cargas têm sinais opostos, a força estaria nesse sentido aqui, ó. Eita, só um minutinho, pessoal. Se essas cargas têm sinais opostos, a força continua sobre a linha, a reta que une as cargas, mas agora apontando para dentro. Dúvidas? Isso aqui, pessoal, tem que estar muito claro, porque isso aqui eu estou fazendo a interação de duas cargas, mas a gente vai ter um sistema com várias cargas. Então, você tem que sempre fazer análise de duas a duas. Se tiver um sistema com 30 cargas, você vai fazer da primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a primeira com a quarta, e aí você vai achar a força resultante. Não tentem fazer tudo de uma vezada só, não, que fica muito mais difícil, praticamente impossível de resolver. Outra informação importantíssima que nós temos aqui é a seguinte. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. O que isso quer dizer? Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Isso quer dizer o seguinte, ó, que a força elétrica ela vai ser diretamente proporcional, quando se trata de grandeza diretamente proporcional, nós temos esse símbolo aqui de proporcionalidade.
o produto das cargas, então vou ter aqui uma carga Qzão vezes uma carga Qzin, então tá aqui. E ainda mais, essa força vai ser inversamente proporcional, vou fazer aqui do lado, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Então vai ser aqui, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Tá aqui. Pergunta. Essa pergunta de matemática já caiu no Enem. Como que a gente pode tirar o sinal de proporcionalidade e colocar o sinal de igualdade aqui? Como vocês acham que a gente pode fazer isso? Será que simplesmente eu posso tirar esse sinal de proporcionalidade aqui e acrescentar o sinal de igual, colocar o sinal de igual? Será que a gente pode fazer isso? O que vocês acham? Pode, não? Pode, né? Então aí vai ficar aqui F vai ser igual a, juntando as duas, né? Qzão, Qzinho, por D quadrado. Aqui, daqui a pouco, a gente coloca um módulo, tá? Só para eu explicar essa questão de proporcionalidade e como que a gente pode tirar esse sinal aqui, esse cara aqui. Bom, tudo tem um preço. Se eu quiser tirar esse sinal de proporcionalidade, o que eu devo fazer? Eu posso vir aqui, ó, falar que F é igual a Qzão vezes Qzinho. Oba, beleza, tirei o sinal de proporcionalidade. O que eu tenho que pagar com isso, Rodrigo? Você tem que pagar o seguinte, que quando você tira o sinal de proporcionalidade, você deve colocar aqui uma constante multiplicando. Ó. Eu coloco uma constante A. Então, sempre que você tirar o sinal de proporcionalidade e colocar o sinal de igualdade, você tem que colocar uma constante multiplicando, constante multiplicativa. Esse A é um número real qualquer. Mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu tenho sinal de proporcionalidade e quero colocar o sinal de igualdade, ora, é só eu pegar, colocar o sinal de igualdade, porém adicionar aqui uma constante que eu vou chamar de B, ó. 1 sobre D quadrado. Tá aí. Tirei proporcionalidade, coloquei igualdade. Adicionei aqui a minha constante. Ah, e o que acontece aqui, ó? Aqui, como eu juntei, aqui na frente vai aparecer o produto das constantes, A vezes B. Mas olha só, A vezes B. Se eu tenho uma constante, vamos fazer aqui no cantinho aqui embaixo, ó. Se eu tenho uma constante A, somo a essa constante A uma constante B, eu vou obter como resultado uma nova constante. Vocês concordam comigo? Se eu tenho uma constante A, soma uma constante B, eu vou obter uma nova constante como resultado. Se eu multiplico uma constante A, uma constante B, eu também vou obter como resultado uma nova constante. Então, quando eu junto esses caras, vai aparecer aqui o produto das constantes A e B, que aí a gente chama esse A vezes B de K, que é a constante que depende do meio. Então, esse K aqui é uma constante, que ele veio decorrente a esse sinal de igualdade aqui. Quando a gente tirou o sinal de proporcionalidade, a gente colocou o sinal de igualdade, a gente tem que adicionar a constante. Quem é essa constante? Como eu estou trabalhando a interação de duas cargas pontiformes, essa constante vai ser o meio, vai depender do meio em que esses caras estão imersos. Entenderam? Difícil? Não, é de boa. De boa, né? Show. Seguindo, então, tocando o barco, vamos pegar aqui, então,
duas cargas de mesmo sinal, as duas cargas positivas. Eu tenho aqui uma distância D entre as cargas, e como essas cargas têm mesmo sinal, vai surgir, olha só, na linha, em cima da linha ou da reta que une essas cargas, vai surgir uma força. Essa força vai ser uma força repulsiva. Essas cargas têm o mesmo sinal. Daí a gente consegue calcular essa força usando a seguinte expressão: F igual a K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, dividido por D ao quadrado. Aqui, pessoal, eu estou usando módulo, e eu não sei como está aí na apostila de vocês, lembrando aqui propriedade de módulo, né? Se eu tenho módulo de Q vezes o módulo de Qzinho, isso aqui, como a gente tem um produto, né? Vai ser um módulo de Qzão vezes Qzinho. Isso aqui é propriedade de módulo. Isso aqui é equivalente a isso. Então, aqui eu tenho módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho. Eita, e se esse cara for negativo, Rodrigo? Aqui você vai considerar ele positivo. Você não vai obter força negativa. Ah, mas como é que eu vou saber se a força é atrativa ou repulsiva? Pelos sinais das cargas. Se tem uma carga positiva e outra negativa, a força é uma força atrativa. Se você tem duas cargas de mesmo sinal, essa força é uma força repulsiva. Dividido pelo quadrado a distância, vezes uma constante que a gente chama de constante eletrostática, que é o K. Esse K ele tem um valor definido, tá? Ele vale isso aqui, ó. O K do vácuo, que eu vou chamar aqui de K0, quando o meio é o vácuo, ele vale aproximadamente 9,0 vezes 10 a menos 19. Qual que é a unidade desse cara, hein? Coulombs. Coulombs. Eita, ó, vamos ver aqui. A unidade de carga é Coulomb. Beleza. Então aqui eu vou ter, ó, falando em questão de unidades, eu vou ter que Coulomb vezes Coulomb. Coulomb ao quadrado. A unidade de distância vai ser metro. Então aqui eu vou ter Coulomb por metro quadrado. Se a unidade de K for Coulomb, eu vou ter Coulomb vezes Coulomb vezes Coulomb. Em cima eu vou obter Coulomb ao cubo. Vou fazer aqui em cima, ó. Vou ter Coulomb ao cubo sobre distância metro, metro quadrado. Então, vou obter essa unidade aqui. Opa! Eu estou calculando força. Qual que é a unidade de força? Newtons. Isso! A unidade de força, vem lá das leis de Newton, né? A unidade desse cara aqui é o N. Eita, eu achei aqui Coulomb cubo por metro quadrado. Então, isso aqui não está correto. Não está coerente. Então, quem que vai matar? Olha só, aqui vai aparecer um Coulomb quadrado, o produto desses dois caras aqui, e aqui embaixo vai aparecer um metro quadrado. A unidade de força é Newton. Então, qual vai ser a unidade de K? A unidade de K tem que matar o Coulomb quadrado e o metro quadrado, e tem que aparecer um Newton. Então, a unidade de K vai ser essa aqui, ó, Newton vezes. Como vai aparecer metro quadrado aqui embaixo, tem que aparecer um metro quadrado aqui em cima para cancelar o de baixo. Vezes metro quadrado. Como vai aparecer um Coulomb quadrado aqui em cima do produto das cargas, tem que aparecer um Coulomb quadrado aqui embaixo. Então, essa é a unidade de K. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Agora, quando eu substituo isso aqui nessa expressão, vou obter como unidade o Newton. Difícil? Não. Não? Beleza. Tranquilo. Então, aí a unidade... Mandaram pergunta no chat, Rodrigo. Sim. Já estou abrindo o chat aqui. Ó. Ah, sim. Desculpa. Não, sem problemas. Sem problemas, Bia. Mesmo quando tiver uma carga atrativa na expressão, não vai ser atrativo o sinal
de menos já que esse modo. Sim, Bia. Mesmo sendo uma carga negativa, vai aparecer sempre o sinal positivo. Porque o módulo de um valor negativo vai ser um valor positivo, vai ser o simétrico dele. Então, se eu tenho, por exemplo, uma carga de 2 microcoulombs e a outra de menos 3 microcoulombs, vai ser 2 vezes 3 microcoulombs. Beleza? Se tiver negativo, você vai colocar positivo. O que vai determinar se a força é atrativa ou repulsiva vai ser o sinal das cargas. Isso vai te dar no próprio enunciado. Como força é uma grandeza vetorial, nós vimos lá na aula de vetores, que eu fiz lá aquela primeira semana de revisão vetorial, a força ela tem um módulo, que é uma direção para onde que ela está apontando, né? Para onde que ela está indo. Ela vai ter uma direção, desculpa, módulo, direção vai ser o tamanho dessa força. Direção vai ser horizontal, vertical ou na diagonal, gerando um certo ângulo com horizontal. E essa força ela pode apontar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, esse é o sentido dela. Então, isso você vai olhar de acordo com o sinal das cargas. E o exercício sempre vai dar o valor de K ou você tem que decorar? Não, olha só. O que acontece com esse valor de K? O valor de K ele é dado. Do vácuo é fixo. Esse cara aqui, ó. Do vácuo é esse valor fixo aqui, ó, de 9 vezes 10 a menos 19. Opa, desculpa, gente, desculpa. Menos 19 não, aqui é 10 a nona, tá? Menos 19 lá é a carga elementar. 9 vezes 10 a 9. É 9 vezes 10 a 9, a nona, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Esse valor aqui, o exercício vai te dar. Se não for um exercício literal. Não, se não tem que substituir nada, ele não vai te dar isso aqui, não. Mas se o exercício, você tiver que calcular força, carga ou distância, ele vai te dar o valor do K no vácuo. Se for um meio diferente, ele tem também que te dar esse valor de K. Ah, Rodrigo, mas eu fiz a questão que ele colocou lá 2 cargas na água ou na glicerina e pediu a distância entre elas. E ele deu a força e deu o valor das cargas. Eu tenho que saber o valor de K na água? Não, você não é obrigado a saber. Você pode recorrer da questão que você não é obrigado a decorar esses valores aqui. É bom você saber o do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Outros é preciso saber? Não, porque aí pode ser pedido para ser calculado. Você pode pedir para calcular esse K, dependendo do meio. Beleza? Tem um outro segredinho aqui, ó. Não sei se vocês viram isso aí lá no ensino médio. Tem outro segredinho aqui, ó. Como esse K é uma constante e depende do meio, esse K ele vai depender de uma outra constante, que é a permissividade do meio, a permissividade elétrica, que é esse epsilonzinho aqui, ó. Esse epsilon é a permissividade elétrica. Então, K vai ser 1 sobre 4π epsilon, que epsilon é a permissividade do meio. Então, olha só, eu posso escrever a expressão coulombiana, que é a força elétrica, usando essa informação aí, ó. Então, essa força vai ser F igual a 1 sobre 4 π epsilon zero, ou epsilon, vamos considerar só epsilon, né? Epsilon zero é para o vácuo, vezes módulo de Qzão, vezes Qzinho, por d quadrado. Então, ao invés de eu usar o K, eu posso usar esse 1 sobre 4π epsilon aí, ó. É módulo, não é linha não, tá, gente? Ah, mas quanto vale esse 1 sobre 4π epsilon? Se for o vácuo, 1 sobre 4π epsilon zero vai ter esse valor aqui, ó, que é o valor de K. 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Você precisa saber o valor desse cara aqui? Não. Esse epsilon aqui, para o vácuo, ele tem um valor também. Aqui, percebam o seguinte. Qual que é o lance aqui? Para cada meio, nós vamos ter um K diferente. E à medida que
eu aumento a permissividade elétrica do meio, que é esse epsilon aqui, o meu K reduz. São grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento o epsilon, o K reduz. E com o epsilon aumentando e o K reduzindo, quando eu aplico na força elétrica, a força vai ser um valor menor. Então, vocês têm que tomar cuidado quanto a isso. No vácuo, essa força, esse K tem um valor. Na água, esse K tem outro valor. No ar, o valor do K no ar é aproximadamente 9 vezes 10 a 9, que é igual, similar ao do vácuo, e assim sucessivamente. Mas se eles colocarem interação de duas cargas pontiformes em meios diferentes do ar ou vácuo, esse K deve ser fornecido. A não ser que, novamente, ele te dê os valores de Qzão e Qzim, o valor de D, o valor de F, aí sim, ele vai te pedir, encontre a permissividade elétrica desse meio. Aí você tem que calcular esse K aqui. Bom, outra questão aqui que o pessoal confunde muito é que se eu tiver, por exemplo, uma carga aqui, um Qzão, de 10 microcoulombs, vamos supor só 10 coulombs, vamos pôr 10 microcoulombs, e uma outra carguinha ali de 2 microcoulombs, eu tenho que esse cara aqui gerado pela carga A e aqui pela carga B. Ah, Rodrigo, então a força que B vai sentir com relação a A é maior, né? Não. Não. Aqui a gente não pode esquecer que a gente está usando o princípio de força. A gente vai usar aqui a terceira lei de Newton, que é ação e repulsão. O que seria ação e repulsão? A força que a carga B vai sentir com relação à carga a carga A também vai sentir com relação à carga B. Então, essa força ela vai ser igual em módulo. A gente pode pensar aqui, outro exemplo, a força de interação entre Terra e Lua. A Lua é bem menor, é menor que a Terra. Se eu fosse pensar dessa forma, a força que a Lua sentiria com relação à Terra seria maior. Mas, na verdade, a força que a Lua sente é igual à força que a Terra sente com relação à Lua. Porque a gente tem que usar o princípio da ação e repulsão. Desculpa, a gente tem que usar a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e repulsão. Terceira lei de Newton. Beleza? Beleza. Não façam confusão quanto a isso. Lembrando que essa força é grandeza vetorial, você tem que decompor o vetor. Essa decomposição aqui, eu deveria fazer uma revisão, mas eu não vou fazer porque as primeiras semanas, as primeiras aulas foram dedicadas à revisão vetorial. Então, aí, se você for fazer um exercício, Rodrigo, mas tem uma força para cá, e aqui outra força para cá. E aí, o que eu faço? Ó, aqui é o conceito de vetor. Aplica o vetor que você acha a força resultante aqui. Para isso que eu fiz aquela revisão inicial. Para eu não ter que estar voltando na discussão vetorial o tempo todo. Para já adiantar a gente. Beleza? Dúvidas? Nenhum. Bom, só para a gente finalizar aqui o assunto de hoje, a gente tem a permissividade relativa. O que é a permissividade relativa? É a permissividade do meio com relação à permissividade do vácuo. Esse ε0 aqui é a permissividade do vácuo. Eu posso escrever isso aqui em função de K, tá? Pode ser K do meio, que é um K relativo, vezes o K0, que é o K do vácuo. Como que a gente vai obter esse K relativo aqui, ó? Esse K relativo vai ser o K do meio, dividido pelo K0, que é o K do vácuo. Mesma coisa acontece com o epsilon. Mesma coisa acontecer aqui, ó, esse epsilon relativo vai ser o epsilon do meio dividido pelo epsilon do vácuo, que é o epsilon 0.
Se eu falar em questão de força, a força do meio vai ser a força relativa, vezes a força no vácuo, F0. E aí a gente tem uma tabelinha aqui que vocês não precisam, pelo amor do céu, decorar esses valores. Eu só trouxe essa tabelinha aqui como uma informação extra. A gente tem aqui, ó, permissividade, meio, permissividade relativa, ó, vácuo. Permissividade do vácuo é 1, 1,00000, isso é 1. Permissividade do ar é aproximadamente a mesma permissividade do vácuo, por isso que a gente considera no ar o K sendo 9 vezes 10 a 9 também, que é 1,00054. A permissividade da água é 78, não tem unidade esses caras, que aqui é permissividade relativa. E a permissividade da glicerina é 43. Então, se ele coloca duas cargas na glicerina ou na água, ele vai te dar essa permissividade relativa aqui, ó. Que aí você vai obter a permissividade da glicerina, multiplicando a permissividade relativa que ele deu de 43, vezes a permissividade do vácuo, que é 8,8 vezes 10 a menos 12. Tá? Eu não coloquei aqui, mas é 8,8 vezes 10 a menos 12. E aí, concluindo aqui, né, voltando com a ideia, quanto maior essa permissividade, menor vai ser o constante da... Eita, menor vai ser o valor da constante K. Aqui. Menor vai ser o valor da constante K. Quanto maior é menor o valor de K, menor o valor de força, da força. Dúvidas? Não. Bom, pessoal, então por hoje é só. Vocês podem fazer o exercício do primeiro módulo da apostila do Bernoulli. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim por WhatsApp. Beleza? Beleza. Obrigado, então, pessoal. Até a Agradeço. próxima aula, que é quinta-feira. Valeu.